Você faria uma cirurgia plástica no rosto, ainda jovem? Não sei, sente que o olho está um pouquinho inchado, o bigode chinês está ficando bem marcado, né? Tem alguma coisa no seu rosto que te incomoda. Você faria, ainda jovem? Aqui a gente não está pensando na rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, que essa daí eu fiz, tá, gente? Bem jovem, tá? A gente está pensando naquela que é para disfarçar quando a gente está caindo, né? É mais assim, estética mesmo, porque às Isso. vezes a rinoplastia é uma necessidade, né? Ou estética, no meu caso. Ou seja, então o dele é hashtag sim, né, gente? É, hashtag sim. Vocês já viram. Mas a gente está pensando mais em rejuvenescimento facial. Isso. Que disfarce a idade, né? Dê uma aparência de fresh. Ah, se eu tivesse alguma coisa me incomodando demais, eu faria sim, É, tipo, pra puxar. pra puxar. É. O que Mas eu tenho? será Eu que tenho a cirurgia- botox, É. tenho um pouquinho aqui, ó, de frente. E não tem precisa problema de nenhum nada. falar. É É. um pouquinho, tem 1 ml, assim, de preenchimento de lábio. E é isso que eu tenho. Então, Né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente tem que se cuidar mesmo, né? é. É Mas isso. a gente não tá tão jovem que nem esse povo que tá fazendo cirurgia de famoso, né, amiga? tem Acho que é isso. isso que a gente tem que trazer pra vocês também, Pois né? é, então, gente, hoje, né, com a cirurgia plástica, num passe de mágica, é possível a gente modificar completamente o nosso rosto, não é verdade? E não é difícil, então, ver esses famosos que entram na faca mesmo para terem um rosto mais bonito, mais jovem, porque, vamos combinar, também eles lidam com a imagem. É, e tem essa Então, tem cobrança, essa questão. né? Tem a cobrança. Que não é algo saudável, a gente pode até pensar um pouquinho sobre isso. Mas quando a pessoa é jovem, quando a gente está falando do jovem aqui, eu sei que hoje em dia o jovem pode ter 70 anos, vamos combinar? Mas é o jovem que a gente está falando, naquela idade, que tem a pele ainda bem firme, Tem colágeno, de sobra. colágeno, né? Até os 35, 40, 45, né? Quando a pessoa é jovem, será que realmente é necessário uma mudança radical? Entrar na faca, cortar, puxar? Quem vai explicar pra gente sobre a escolha de uma coisa ou outra, ela que é referência aqui no programa sobre estética facial, é a Regiane Carvalho, ela é biomédica esteta. Que bom ter você aqui, doutora. Seja O prazer é bem-vinda. meu, ainda mais trazendo esse assunto que é tão importante, elucidar a população, tirar as dúvidas entre o lifting facial através de procedimentos minimamente invasivos e muitas vezes o lifting facial, a cirurgia plástica, que hoje está aí uma moda, todo mundo fazendo cirurgia plástica para retardar ou tirar os sinais de envelhecimento. Até que ponto isso é saudável, não é? Então, muito prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse assunto. Bora falar então do assunto que bombou, né, algum tempinho atrás. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre lembra da Anitta e a modificação no rosto que ela fez. Mas também tem outras famosas que a gente vai mostrar aqui. Na tela, por favor, então, o antes e o depois da Anitta, porque deu o que falar. Esse rosto dela tão diferente, essa boca um tantinho exagerada, o nariz também, me Olha parece o rosto que tá como até mudou, mais amiga. arrebitado, não? É, olha, o que a gente percebe, né? Acho que a doutora pode até comentar Sim, mais pra sim. gente, né, doutora? Uma mudança aqui na parte do queixo maxilar e também essa questão do sulco aqui, né? Sim, aí nós não sabemos exatamente o porquê ela procurou pela cirurgia, Pela cirurgia. mas dá para observar também que ela fez um lip lifting aqui na região dos lábios para justamente fazer essa projeção labial. Possivelmente ela fez um pouco dessa retirada na parte frontal também da face, pegando toda essa região para puxar a face para trás. Nós temos hoje alguns procedimentos estéticos que visam retardar esse envelhecimento. Porém, existe também, sempre houve a cirurgia plástica, ela foi muito utilizada há alguns anos atrás, porque não existia outros recursos como os procedimentos estéticos. Então, todo mundo, quando começava a notar os sinais de envelhecimento, então aquele bigode, o bigode chinês, né, que é o sulco nasogeniano muito marcado, a linha de marionete, perdendo o contorno, o que que as pessoas faziam? A cirurgia plástica, e ela tem a sua indicação, ela nunca deixou de ter. Só que as pessoas começaram a ficar com medo quando entrou os procedimentos estéticos, todo mundo falando sobre procedimento minimamente invasivo, que realmente retarda o envelhecimento e que é ótimo, tem a sua utilidade, uma coisa não substitui a outra, só que tem um momento que só o procedimento estético a gente não consegue reverter esse processo de envelhecimento. Tem uma queda muito acentuada, sobra pele, teve um aumento muito grande de peso e aí sobrou muita pele, teve distensão desse tecido lá aos 55, 60, 70 anos. Então, muitas vezes fez o procedimento estético, a gente conseguiu retardar esse envelhecimento o máximo possível, só que ainda está se queixando de alguma coisa? Pode ser que tenha uma indicação de cirurgia plástica. Só que o que a gente tem visto e que até assusta um pouquinho é essa indicação
excessiva, muitas vezes em pessoas com 30 anos, que mal começou a notar esses sinais de envelhecimento e que muitas vezes poderia fazer uso de recursos, de procedimentos minimamente invasivos para justamente reposicionar esse tecido sem precisar passar por uma cirurgia. Tem outra foto aqui, que é de uma atriz americana, eu acho que o pessoal lembra bem dela, Lindsay Lohan. Sabe quem que é? Olha a diferença de como ela estava. Ela ficou bem sumida da mídia, né? É uma querida que, infelizmente, teve muito problema com o uso de drogas, né? Então, realmente, ela envelheceu bastante nesse processo. E, do nada, ela surgiu maravilhosa, porque eu estou elogiando mesmo que ela está linda, né, doutora? Mas também é outra nesse perfil. Só que a gente tem uma outra foto aqui, de uma que é muito conhecida, é a mãe da Kim Kardashian, gente, da Kylie Jenner, é a Kris Jenner, né? Que ela tinha essa indicação, fez e tá parecendo a filha agora, né? Sim, tá lindíssima. E justamente nesses casos, já sim é uma indicação que eu digo que é uma indicação mais correta, que se a gente pode dizer assim, uma indicação mais correta. Porque muitas vezes já teve, eu até peguei uns elastiquinhos aqui para demonstrar para vocês, já perdeu muita elasticidade, o tecido está muito flácido, não adianta só ficar preenchendo. Poderia, no caso dela, fazer alguns procedimentos para minimizar esse processo de envelhecimento, só que como ela não começou a prevenir cedo, até mesmo porque não existia tantos procedimentos estéticos, porque o ideal é nessa fase que ainda está com boa elasticidade, é começar a prevenção. Então, nesse momento, o que eu faço para manter a pele dessa forma? Então, eu tenho alguns procedimentos que eu posso fazer um banco de colágeno, eu posso fazer o preenchimento, de repente, no bigode chinês, para tirar uma profundidade, para evitar a necessidade de uma cirurgia plástica aos 60, aos 70 anos, que foi o que aconteceu com ela. Como ela já tinha perdido a elasticidade do tecido, tinha perdido o contorno, aí sim ela optou por uma cirurgia plástica muito bem feita, tá muito bonita. Então, a gente tem, não é uma briga entre a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos, eles se complementam. É indicação, doutora, É indicação, não é? é indicação. Esse é o ideal, é a pessoa ter uma verdadeira indicação. Verdadeira indicação, perfeito. Olha, e se você quer a indicação de uma pessoa que tem competência, sabe o que está falando, tem estudo e embasamento, a gente deixa aqui o Instagram da doutora Regiane Carvalho, DRA Regiane Carvalho, tudo junto, tá aí na tela para você. Depois a gente pode comentar até alguns procedimentos que a doutora fez, pensando exatamente nesse banco de colágeno, pensando em melhorar a qualidade da pele. Olha só que lindo esse antes e depois. Nossa, de uma forma incrível. bem sutil, né? Sem procedimentos tão agressivos, tá bom? 80% dizendo não, mas temos os corajosos aí, 20% dizendo sim. Interessante. E aí você pode participar, então, mandando por que você não faria a cirurgia quando mais novo. Pode deixar o seu depoimento, também uma pergunta para o nosso WhatsApp, 997167989. Hoje a gente está entrevistando a biomédica, a doutora Regiane Carvalho, tá bom? Aí a gente aproveitou, doutora, a gente fez perguntas lá no Açaí Colinas, então tem pergunta gravada que a gente vai ver agora. Estamos aqui no Açaí Colinas com o seu Hamilton, 84 anos, né? Isso. Já usou o protetor solar e usa o protetor solar? Nunca usei. Nunca usou? Nunca. E no inverno o senhor usa? Nunca, nem inverno, nada. Eu acho que você vai levar uma bronca da doutora. Vamos lá para o estúdio para ver. Nunca usou, tem que usar. E no inverno a gente precisa aplicar também? Tem sim que usar, isso é extremamente importante. Hoje já mudou muito esse conceito. Hoje que a gente vê cada vez mais jovens se preocupando com os cuidados com a pele, que não pode ser também excessivo, mas precisa sim utilizar o hidratante, utilizar o protetor solar, porque faz com que a pele permaneça mais firme. O sol em excesso, ele é um grande acelerador desse processo de envelhecimento. Então, quanto antes puder começar a se cuidar, fazendo o seu skincare, você retarda não só a necessidade da cirurgia plástica, mas também até a necessidade de procedimentos estéticos. Olha, se você quiser participar, é o seguinte, a gente te lembra que todo dia a gente te dá um prêmio, te dá um carinho, que é um par de convites para o Cinemark, tá? Então é só colocar hashtag falando nisso, junto com a sua pergunta, para a doutora Regiane. Combinado? Pode mandar para a gente. Doutora, vamos falar sobre a questão do limite, né? Do que pode ser saudável e do que é exagero, pensando nessas pessoas
que são mais novas mesmo, na fase dos 25, 30 anos. Qual que é essa régua para a gente definir, né? É difícil. Essa régua é muito difícil definir porque tem uma particularidade que é como a pessoa se vê no espelho, como ela se enxerga. Por quê? As pessoas estão se tornando cada vez mais intolerantes a pequenos sinais de envelhecimento. Então, cada vez mais, pessoas muito jovens estão procurando pela toxina botulínica, o famoso Botox, para tirar as rugas. Só que, na verdade, a pessoa só tem uma expressão. E isso vai... Tanto o profissional que muitas vezes indica, mesmo aquele paciente sem ter indicação, na verdade ele só tem expressão, ainda não tem rugas, e aquele movimento, aquela expressão não vai causar rugas permanentes, estáticas. Eu, como profissional, até poderia falar o contrário, mas na verdade eu acho que chegou o momento que o profissional também tem que elucidar e conversar com a população e falar que muitas vezes não precisa. Então, muitas vezes o bigode chinês também, que é eu acho que é um dos principais sinais do envelhecimento, que vai marcando aqui no rosto, na região central. E ele pode acontecer pelo excesso de sorriso, que vai marcando o bigode chinês, pelas quedas faciais, então o derretimento facial. Existem procedimentos estéticos que vão retardando isso. Só que muitas vezes, ao menor sinal de uma linhazinha, a pessoa já está correndo por um procedimento estético, né? Já surta. Então, tem que realmente repensar como você está se olhando no espelho, é o primeiro passo, e confiar no profissional, ver se realmente ele vai indicar aquilo que você precisa, porque muitas vezes você começa fazendo uma estimulação de colágeno, não precisa de uma cirurgia plástica ou não precisa de procedimentos mais invasivos para retardar esses sinais de envelhecimento. Então, é muito importante ter esse conjunto entre como a gente está se olhando no espelho e também aquele profissional que está falando, colocando na cabeça das pessoas que tudo precisa arrumar, e muitas vezes não é assim. A gente com 25 anos está explodindo de colágeno e muitas vezes ainda não tem indicação. A gente não é boneco de cera, né? Tem que pensar isso. Pequenos defeitos fazem de você também lindo ou linda, tá certo? Trazer uma perguntinha que chegou pra gente, hashtag falando nisso, você concorre um par de convites, tá bom? Da Fabiana, era aqui de São José dos Campos, uma boa tarde pra você, minha amiga. Estou com algumas manchas, ela comenta aqui o melasma no rosto, próximo dos olhos. Tem algum tratamento para clareamento? Claro que a gente aproveita para abrir o espaço aqui, doutora, para diversas perguntas, tá certo? Vamos lá. Excelente. Tem sim, existem diversos tratamentos para o melasma. Primeiro tem que fazer uma investigação para entender por que está acontecendo. Pode ser hormonal, pode ser por falta de hidratação, por excesso de sol, que é um dos principais fatores que causa essas manchas, muitas vezes permanentes, que acompanha a pessoa por toda a vida. Mas existem sim produtos skincare, cremes específicos, e aí é importante utilizar o despigmentante certo e utilizar também um bom hidratante que seja reparador, porque não adianta utilizar só o ácido e depois não cuidar de dia, mais uso do protetor e procedimentos estéticos como peeling, laser, que ajuda na degradação desse pigmento que é o melasma. Então é essa melanina, alguns procedimentos estéticos conseguem ajudar. Olha, tem mais perguntas chegando. Vamos dar uma olhadinha? A Marta, doutora, escreveu assim, olha, não faria quando jovem, mas agora, aos meus 56 anos, faria sim. Meu sonho é fazer minhas pálpebras. Doutora, dá para trabalhar no consultório alguma coisa para melhorar ou realmente tem que ser cirurgia plástica nesse caso? Sim, excelente pergunta, Marta. Muitas pessoas procuram pela blefaroplastia, que é essa cirurgia, para retirar o excesso de pele nas pálpebras. Algumas pessoas têm indicação cirúrgica. E isso, quando chega no consultório, eu explico para essa paciente que pode ser através de procedimentos estéticos. Se tiver indicação, tem alguns procedimentos, como laser, como eletrofulguração, que nós fazemos pequenos pontos de coagulação nesse tecido, fazendo a retração desse tecido, e isso retarda a necessidade de uma cirurgia plástica. Mas quando o paciente já tem um excesso muito grande, tem alguns casos que a gente indica sim a cirurgia plástica, e muitas vezes que eu acho que vale aqui para toda a população, quando atrapalha a função, tem indicação até pelo SUS essa cirurgia pode ser feita. É verdade, tá certo. É interessante, né? Olha, se você está em casa pensando, será que eu deveria fazer alguma coisa? Será que eu realmente preciso? Muitas vezes a gente precisa buscar um profissional sério para te dar indicação e falar, olha, isso para você dá certo, isso aqui não. E a gente indica aqui a doutora Regiane Carvalho, por conhecer o trabalho dela e saber que ela vai indicar para você aquilo que você realmente precisa, tá bom? Seja uma cirurgia plástica ou algum procedimento estético. E a gente vê as diferenças aqui, olha que lindo o rosto dessa paciente.
que a doutora trouxe até de exemplo aqui. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora e até conversar com ela, é só acessar aqui, ó, DRA de doutora Regiane Carvalho, não tem erro, gente. Ela cuida do meu rosto, me deixa mais bonita, eu indico assim de olhos fechados, tá certo? A gente volta a conversar com vocês aqui no programa sobre um assunto necessário e interessante, junto com a doutora Regiane, né, que é referência aqui pra gente em tudo que cuida de estética facial. Muitas vezes, as jovens ou jovens estão buscando procedimentos que antes eram indicados para pessoas mais velhas, com seus 50, 60, 70 anos. Será que isso realmente é necessário? Para finalizar aqui nossa enquete, bora ver o resultado final. Olha só, você faria uma cirurgia plástica no rosto ainda jovem? 83% aumentou um pouquinho dizendo que não. E o programa traz essa consciência para você que está aí em casa, né? E se você tem dúvidas sobre o assunto de hoje, quer perguntar alguma coisa para a doutora Regiane, aproveite, tá? Deixa a sua pergunta. Pode colocar a hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente faz o sorteio de um par de convites para você curtir um cinema com quem você quiser, tá? 997 16 7989, sempre fica aqui na tela o nosso WhatsApp para você. Tem mais uma pergunta gravada direto do Açaí Colinas, vamos ver. Aqui na Açaí Colinas com a Vera Isadora. A Isadora está fazendo um procedimento para cuidar da pele, não é isso o tratamento? O Rokutan. E como que foi para você? Foi meio difícil no início, porque parecia que não fazia efeito, mas no segundo, terceiro mês já deu bastante resultado. É importante falar que você foi no médico, né, mãe? Dermatologista, a gente levou porque incomodava muito a pele dela com acne. E nessa fase da adolescência, ela nem queria sair de casa. Aí a gente foi para o dermatologista, aí tem todo exames para fazer, exame de sangue, né? E aí também há um acompanhamento todo mês. Todo mês a gente faz exame, leva, né? Mas o resultado está sendo incrível. Incrível mesmo, que tá com a pele já... Muito a pele dela. Bom, né? Isso é tão bom. Tem que hidratar bastante. Beber muita água é um cuidado, né? Vamos conversar com a doutora Regiane, porque muitas vezes a pessoa não chega a entrar no Rokutan para fazer o tratamento. O que ela pode fazer em acne na adolescência? Excelente pergunta. Muitas vezes, quando começa essa acne, o adolescente ele não sabe nem quem procurar. E muitas vezes começa em casa a utilizar um produto, o outro, começa a ver na internet e acaba piorando. Porque assim como o melasma é multifatorial, a acne também pode ser. Então precisa realmente averiguar o que está acontecendo, se é hormonal, se é alguma coisa que ela está passando que está provocando aquilo. Muitas vezes pode ser feita uma limpeza de pele, tem alguns procedimentos minimamente que são realizados no consultório, como os peelings, laser, que reduz essa acne, mas em alguns casos, como que eu acredito que tenha sido no caso dela, precisou entrar com medicação para reduzir a produção das glândulas sebáceas e reduzir essa oleosidade que provoca a acne e que muitas vezes atrapalha até mesmo a autoestima, a comunicação com outras pessoas, porque essas pessoas ficam envergonhadas e muitas vezes a gente acha até que é bobeira, mas não é. Só quem sofre com isso sabe e vai entender esse caso. Gente, está chegando muita participação, então a gente já vai mostrando. O doutor vai ter que tomar um copinho de água, porque tem bastante coisa, Vamos viu? lá, Chegando. perguntinhas. E sobre o Botox, né, que é um dos procedimentos que as pessoas gostam bastante de fazer, e a Simone, ela pergunta de quanto em quanto tempo deve refazer o Botox. É muito individual isso, doutora? Ou tem um período em que realmente a gente tem que reaplicar? Sim, é muito individual. Tem alguns casos que a pessoa reaplica uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, mas precisa ser um tipo de musculatura específica que não é muito forte. Mas na maioria das vezes, a recomendação é que seja realizado 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, para ter aquele aspecto um pouco mais esticadinho. Mas algumas pessoas só querem fazer o Botox para prevenir aquelas rugas profundas. Então, muitas vezes, até uma vez por ano, eu falo assim, minimamente para uma pessoa que tem ruga, uma vez por ano, mas para manter o rosto sempre com aquela aparência mais esticadinha, 2 vezes por ano, muitas vezes é o suficiente, sim. Olha só, tem um vídeo aqui no Instagram da doutora Regiane, que até eu postei, vou voltar aqui para você pôr, Sá. Vou colocar aqui, ó, que mostra a evolução do Botox no dia a dia, para vocês entenderem essa paralisação. Doutora, além do Botox que a gente está vendo aqui, e também não sei se ele entra nessa lista, existem outros procedimentos que ajudam a você retardar o envelhecimento e até demorar mais para você conseguir fazer ou precisar fazer uma cirurgia?
Sim, existem outros procedimentos. O Botox, ele vai reduzir essas rugas, principalmente testa, trabalhar também nos músculos depressores da face, porque vai derretendo o rosto e tem algumas musculaturas que puxam o rosto para baixo, mas existem hoje os bioestimuladores de colágeno, diversos procedimentos como radiofrequência, microagulhamento, existem também algumas outras técnicas um pouco mais invasivas, como o preenchimento com ácido hialurônico, que nós fazemos a reestruturação facial, colocando esse tecido, voltando esse tecido para o lugar, se caso for necessário. Algumas pessoas começam a perder gordura facial, começa a ter uma reabsorção também da estrutura óssea. Então, existem técnicas que nós retardamos a necessidade de cirurgia plástica e a gente joga essa necessidade lá para frente, ou até mesmo essa pessoa desiste da cirurgia devido à qualidade do tecido. Legal, vamos ver mais participações chegando. A pergunta, quem fez foi a Silvia. E aí, doutora, a gente pode responder com procedimentos que são necessários para essa fase. Ela diz que tem 40 anos, não faria, seja o que a gente é, né? Ou seja, assumir realmente o envelhecimento. Mas quando a gente pode e quer tratar, quais os procedimentos legais para a faixa dos 40 anos? Aos 40 anos, a maioria das pessoas já precisa repor ali o colágeno, porque após os 25 anos começamos a perder 1% de colágeno ao ano. Então, perde essa sustentação do tecido. Também os preenchedores, caso tenha algumas profundidades, como no bigode chinês, na marionete, já pode ter indicação. Então, reposicionar. Muitas vezes a toxina botulínica, ela vai ajudar nesse processo de rejuvenescimento. Tratar a pele, utilizar de técnicas como laser, é muito importante para fechar os poros, ajudar também as linhas finas. Então, vai depender muito do perfil e do que o paciente necessita naquela idade. Tá certo. A gente recebeu um vídeo da Ale que colocou o hashtag falando nisso e tá concorrendo um par de convites para o Cinemark no próximo bloco já, viu? Olha só que gracinha. O gatinho acho que queria dar um beijinho na gente. Amei esse vídeo. Um beijo para você, Ale, que mandou uma perguntinha também. Ela tem 33 anos, acha muito interessante a lipo de papada, tem vontade de fazer. Mas como ela está bem acima do peso, tem medo de emagrecer depois e ficar estranho. Então ela quer saber se tem esse risco. Um beijo para você e para esse gatinho lindo. Sim, olha, esse risco propriamente de emagrecer depois e ficar estranho, isso não vai acontecer. Mas o que muitas vezes a gente sugere é que tem duas formas hoje de se falar sobre a lipo de papada. Tem a lipo de papada através de procedimentos minimamente invasivos, então você começa a reduzir essa gordura sem cirurgia, começa a fazer estímulo de colágeno, retrair o tecido, porque ele vai ficando mais frouxo. Junta a gordura, o tecido também vai distendendo. Então, tem alguns procedimentos que a gente reverte esse processo. Ou tem também a cirurgia, que é uma cirurgia plástica também, que é lipado, como a lipo numa gordura abdominal, entra com uma cânula e tira essa gordura. A partir do momento que retirou, mesmo que você perca gordura, você vai perder de outra região. Então, não atrapalha. O que você pode fazer em paralelo a isso é estimular o seu colágeno, então utilizar de técnicas de bioestimulação de colágeno para ir retraindo esse tecido. Caso depois venha um emagrecimento muito severo, a gente consegue ajustar isso com os bioestimuladores de colágeno. Olha, gente, vamos deixar aqui o Instagram, novamente, da doutora Regiane Carvalho, porque ela tem muita experiência, são mais de 11 anos trabalhando com estética facial. E eu estava aqui admirando um caso, um antes e um depois, de uma paciente, 47 anos, e olha só que linda. Né? Com poucos recursos, sem cirurgias agressivas, sem nada tão agressivo. E olha que lindo ficou o rosto dessa paciente. Então fica aí o contato da doutora Regiane para você conversar com ela, ver também os procedimentos que é possível e nada melhor do que uma consulta especializada para saber o que realmente você necessita, né? Não só o que a gente quer fazer, porque tem que ter coerência, né, doutora? Isso mesmo, é importante ter uma indicação correta. Eu falo que a principal parte de um procedimento estético é o momento da avaliação, saber se aquela pessoa tem indicação e se aquele procedimento realmente vai ajudar naquele caso. Agora a gente volta a conversar com a doutora Regiane Carvalho, respondendo as suas dúvidas, suas perguntas. O tema de hoje é rejuvenescimento facial para pessoas mais novas. Então pode participar que a gente está aqui para também atender você. Vamos ver a pergunta da Rafaela? Vamos lá, doutora. Misturinha de creme e óleo de rosa mosqueta ajuda a prevenir o envelhecimento ou manchas? Doutora,
qual que é o risco de fazer essas misturas que muitas vezes a gente vê na internet, né? Tem que tomar atenção a essas misturas, porque nem sempre é a solução. Mas sim, a rosa mosqueta é um excelente hidratante. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, hidratar a pele é sim uma forma positiva de você cuidar da sua pele, mas também não esqueça de proteger a pele. Tá certo. Tem um comentário aqui da Vera que é interessante, né? Ela fala o seguinte: infelizmente hoje está muito difícil, porque a própria mídia, eu acho que as redes sociais então mais ainda, viu? Induz as pessoas a fazerem todo tipo de reparação estética. O exemplo disso vem de alguns artistas que não têm limites. E a gente aqui na mídia, né, de jornalismo, traz para vocês uma consciência. Por isso que fica sempre com a gente, que a gente quer ajudar sempre vocês a tomarem as melhores decisões. Obrigado, viu, Vera? Vamos a mais participações. Breno, que legal, o moço, né, participando junto com a gente. Quais as implicações estéticas, éticas e psicológicas da cirurgia plástica facial em relação à identidade da pessoa e a percepção social, considerando a tensão entre a busca por uma aparência ideal e a preservação da autenticidade individual? Ou seja, doutora, vamos trocar em miúdos aqui. O que é como não perder a mão e não tirar a identidade da pessoa? Acho que é isso, né? Sim, isso é muito individual do profissional. Então, você tem que procurar um profissional que você identifique isso nele, que ele pense com carinho também no paciente, para além de números, de uma venda, de um procedimento estético, mas pensa como ser humano, o que realmente ele está buscando. Então, durante a avaliação, geralmente eu tento identificar isso. Ele está buscando aquilo, por que incomoda, se algo ao redor, o marido, ou às vezes a mídia está influenciando, ele não está fazendo aquilo para ele, se ele está realmente em condições de escolher o que ele quer, ou ele está sendo influenciado por terceiros. Então, é extremamente acompanhar esse processo. Durante a avaliação, a gente já consegue ter essa sensibilidade e ali elucidar o paciente. Tá certo. A Erin deu um depoimento aqui que ela foi aplicar a toxina botulínica, né? E disse que ela ficou com dor nas têmporas. Fez 2 vezes e 3 semanas depois ela sentiu dor de cabeça. Doutora, isso é normal acontecer? Isso não é comum acontecer, teria que ali entender o que aconteceu. Tem que pensar sempre que a gente precisa utilizar produtos que tenham Anvisa, que tenham uma segurança, porque não é comum. Uma certa dor de cabeça no momento da aplicação pode sim ocorrer, mas isso não se prolonga, é pontual no momento da aplicação. Vamos novamente deixar agora o Instagram da doutora Regiane Carvalho para você conversar com ela se você não teve a sua pergunta respondida, tá? DRA Regiane Carvalho, tá aqui o contato da doutora para você. Com certeza ela vai te dar toda a atenção necessária, viu? Vamos dar uma olhadinha agora para você que colocou hashtag falando nisso, concorrendo a um par de convites para o Cinemark. Rafaela, a gente entra em contato com você, Rafa, daqui a pouquinho, tá? Assim que o programa terminar. Um beijo para você e para todos que participaram, inclusive para você, nossa gratidão, doutora. Obrigado por responder as perguntinhas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente com vocês, espero ter ajudado. Com certeza. Com certeza. Vamos ver o resultado, na verdade, ver o assunto de amanhã? Estarei ao vivo no programa Falando Nisso, Band Vale, no dia 30/7, quarta-feira, às 13 horas, para falar sobre um tema muito importante: depressão resistente, esperança para quem já tentou de tudo. E se você ou alguém que conhece a luta contra a depressão já passou por diversos tratamentos sem sucesso, essa conversa é para você. Vamos falar sobre caminhos possíveis, novas abordagens e principalmente sobre esperança. Não perca, dia 30 de julho, às 13 horas, no Falando Nisso, Band Vale. Obrigada, viu, pela sua companhia de todas as tardes. A gente se vê amanhã. Fica com Deus, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.